seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana. Mais uma vez aqui, pleno domingão, fim de semana de clássicas. Começaram as clássicas belgas e começaram em altíssimo nível. Um fim de semana onde a Jumbo Visma, olha, veja você, onde a Visma Lease a Bike não tem do que reclamar. Conseguiram vitórias no feminino, no masculino, Voss, Van Aert, Vingegaard, até o Tatnik, o grande gregário deles, conseguiu também uma vitória importante. A gente vai falar de tudo isso aqui. Vai falar também sobre o desempenho da UAE, que falhou em casa, mas conseguiu bons resultados, tanto nas clássicas belgas como também na França. Semana de Strade Bianche, aquela que é a sexta clássica monumento, ou nada disso, isso é uma corneta, mas uma grande prova que a gente vai falar um pouco. E hoje eu tenho uma companhia especialíssima, mas não apenas uma convidada. A gente tem aqui, junto comigo nesse programa, ela, Ana Lídia Borba. Em definitivo, Ana Lídia Borba, muito bem-vinda. Obrigada, Leandro e equipe Gregário. Vai ser muito legal começar a dividir aqui o rádio com vocês, falar um pouco das notícias, essa resenha boa que tem todo final de semana, né? Com as provas acontecendo, com as notícias, com os principais acontecimentos do mundo do ciclismo. Muito obrigada mesmo, vai ser muito legal esse começo de jornada aqui com o Gregário. Pô, a gente que fica feliz com a sua companhia, sempre muito pertinente. Todas as vezes que a gente se encontrou, seja aqui no podcast ou qualquer outra circunstância, eu sempre lembro do nosso palco Letap também, que foi super bacana a conversa por lá. Não vai ser diferente a partir de agora. Você entra aqui no rodízio, hoje o Nicolas não veio, você veio, vai ser sempre bem-vinda. A gente espera até um programa onde a gente junte os quatro, porque também são todos amantes do esporte. E para comemorar a sua presença aqui, eu queria começar falando de uma grande participação que a gente viu nesse final de semana, que foi a Tota Magalhães, porque foi um desempenho empolgante a participação dela na fuga da Onloop. Né, ela correu as duas provas esse final de semana, abandonou, né, nesse domingo a segunda delas, mas na Onloop ali foi de dar muito orgulho pra gente, né? Começou a transmissão, ela estava lá na fuga e assim foi. Não, foi sensacional. Eu até brinquei com a mãe da Tota depois, que ainda bem que eu não tava transmitindo essa, porque eu tinha infartado. A gente tem que começar devagar a temporada, não dá pra ir assim. É, Foi uma prova sensacional. A Tota nem ia correr a Loop a Newsblad, né, que foi a de ontem, que era a principal, que era uma prova de nível World Tour. Ela foi Uhum. escalada de última hora, na quinta-feira, porque o foco, a princípio, seriam as outras duas provas que acontecem também na mesma região na sequência. Então, hoje a gente teve a Onloop Hageland, que era 1.1, e na terça a gente tem mais uma prova 1.1, que eles chamam de Mini Paris-Roubaix, inclusive. Alessa, mano. Alessa Man. E aí, o foco da Tota era ir para essas duas provas 1.1 e brigar realmente para estar lá na frente, né? Acontece que o start list da prova de hoje, da Hageland, estava tão bom quanto o da World Tour. E aí, acho que internamente, eles optaram por entrar na Onloop Newsblad. E, meu, foi uma etapa sensacional, uma prova sensacional. A gente vê que ela estava muito focada nisso, porque ela já largou na segunda fila, estava ali atrás dos grandes nomes que foram anunciados e tinham ficado na primeira fila. E já atacou praticamente de bandeirada numa fuga pequena, um grupo pequeno que trabalhou muito bem junto. Ela tinha no grupo com ela uma atleta que foi campeã de Israel uma série de vezes, uma holandesa também que trabalhou muito bem com ela. E essa prova, infelizmente, a Onloop foi muito difícil. Mas não é que difícil normal. Difícil normal pra gente aqui do Brasil era quando a gente tinha, sei lá, GCN, tinha que acessar com VPN porque não pegava o sinal do Brasil. Agora era tipo assim, meu, era o rolê dos VPNs e até Isso é achar um muito. VPN do Canadá para poder assistir na Flow Bikes. Inclusive, já deixo aqui meu agradecimento pro Fábio Molica, que foi quem me deu o canal. Mas a gente conseguiu assistir e na hora que entrou no ar, tava toda escapada. Então foi muito sensacional, né? É. E ela foi longe com essa fuga. Então ela atacou quase de bandeirada. Foi até faltar 25 quilômetros para o final. A gente sabe que é um loop tem uma característica das principais subidas, as partes mais técnicas são todas na segunda metade da prova. É. Então ela manteve ali na parte que era mais administrável, mas na segunda metade ela ainda estava lá na frente, estava rodando bem. Era a primeira participação da Tota em qualquer prova da Bélgica, não é na primeira clássica, né? Não, primeira vez que ela corre na Bélgica. Ela era uma das 3 estreantes que estavam na linha de largada que nunca tinham corrido na Bélgica.
E foi muito bem, né? E aí, quando o grupo chegou nela, e não foi o pelotão todo, foi um grupinho de 11 atletas que chegou, na verdade, algumas da fuga, né? Mais 8 atletas. Sim. Ela conseguiu ficar junto. E era um grupo que tava Demi Vollering, que tava Lotte Kopeck, que tava Cássia Niewiadoma, estavam todas, né? Então, você imagina, ali ela tava rodando com onde a gente espera ver Uhum. ela rodando de fato em breve, né? Mas. E a Tota é uma atleta que não se dá por satisfeita, né? Então, depois da prova, ela falou: eu queria ter conseguido ficar lá, mas eu já tava moída na hora que elas chegaram. E como a Elisa Longo Borghini atacou assim que elas chegaram na fuga, esse grupo também se organizou e começou a fazer várias acelerações para ir atrás da Elisa Longo Borghini. Então, se tivesse chegado todo mundo junto e ficado nisso, ok, mas como a Elisa bateu, todo mundo teve que se puxar para ir. E aí acabou estraçalhando, né? A Lota, no final ali, naquele ataque da KP Mura, acabou espatifando o pelotão, mas olha, a prova feminina ontem foi. Essa deu dó de não estar na TV, porque foi um espetáculo de prova, assim. Eu tava na É, ponta do sofá assistindo. foi mesmo. E é muito empolgante, primeiro, ver essa participação da Tota tão ativa. Claro que a gente é um passo a mais, né? Ela já andou na fuga de uma prova World Tour e quando foi alcançada, ainda andou ali com as protagonistas da prova. A gente sabia que esses motorzões iam passar o carro, assim, a gente sabia que na hora que a prova estourasse ia ser um pouco mais difícil para a Tota, mas já viveu mais uma etapa a brasileira da equipe B-Pink. E nessa trocação, Ania. Só lembrando que não foi a primeira vez que ela andou numa fuga de World Tour, né? Porque ano passado na Vuelta ela teve uma etapa que também andou Sim, escapada. sim. Só que são características muito diferentes, né? É, Na Vuelta ela andou uma etapa que era mais rolada e no final chegavam as montanhas, e aí ela foi alcançada. E dessa vez não, era uma prova rolada, que tinha pavê, que tinha subidas, e ela estava ali na frente realmente mostrando o trabalho dela. Muito bom. e essa trocação toda tinha um motivo, né? Você tinha ali a Lotto Kopeck que precisava ser largada em algum momento, ela resistiu, né? Principalmente a Elisa Longo Borghini com a Van Rooyen, né? A companheira de equipe dela da Trek, as duas tentaram ali antecipar o quanto podia, né? Até pela vantagem numérica. E junto com a Lotto Kopeck tinha ali simplesmente a Marianne Vos, né? Que soube ler a prova muito bem, soube resistir nos momentos mais difíceis, soube estar ali na hora certa e se impôs no sprint sobre a campeã mundial. Ela que agora tem 249 vitórias profissionais na carreira, viveu um ano passado muito complicado, né? De lesões, ela teve um problema que é crônico, né? No quadril, um problema que alguns ciclistas vivenciaram isso, alguns não conseguiram superar esse problema, né? É um caso cirúrgico. E ela voltou em grandíssimo estilo. Semana passada a gente já tinha falado que ela tinha batido na trave 2 vezes, né? 2 sprints na semana catalana, né? Valenciana. Valenciana. Isso, na semana E, valenciana. e agora conseguiu uma vitória que ela não tinha na carreira, né? Ganhando a Omloop, batendo a campeã mundial ali, que é sempre uma foto bacana, né? Você em primeiro com arco-íris ali, com a cabeça baixa. Ela nunca nem tinha corrido um loop, né? Que já é uma coisa difícil. As clássicas belgas, todo mundo fala, né? Correr na Bélgica é um esporte diferente, né? E ela foi como estreante, mas obviamente ela tem uma bagagem que não dá para comparar com nenhum outro atleta. A Voss ganhou o primeiro campeonato mundial dela de estrada em 2006, com 18 para 19 anos. Então hoje ela é uma atleta de 87, ela tá aí com 36, vai fazer 37 anos, mas ela tem uma bagagem de quase 20 anos no mais alto nível. E isso ficou muito evidente no momento que começaram os ataques ali no final da prova. Que a Trek tinha uma vantagem numérica com a Shirin e a Elisa Longo Borghini contra a Voss e a Kopeck. E a Kopeck, em alguns momentos, bateu cabeça entre eu vou ou não vou, né? A Elisa batia, ela ficava para ver, e a Voss não fez a mínima menção de tipo assim, não vou ser eu que vou buscar. E a Lota, em alguns momentos, o que ela fez? Ela hesitou. E hesitar é o problema. Ou você vai de primeira, ou você não vai mais. Né? Deixa para todo mundo trabalhar junto, se for o caso. A Voz, a única batida que teve, que a Voz foi a primeira a responder, foi uma que ela já saiu na roda da Shirin. Né? Então, assim, a É. gente vê que ela não gastou nada de energia que ela não precisava, porque mal ou bem ela ia sprintar contra a campeã mundial e fez isso com maestria. Foi uma
uma aula tática ali da voz da boss, né? Mostrando por que comanda aí o ciclismo feminino há tantos anos. Ela, ela, a gente entendeu a tão famosa maldição da camisa arco-íris, né? É a responsabilidade de quem é campeão mundial e a voz soube jogar isso muito bem. Ela tem uma perseverança, Ana, que me chamou muita atenção, porque ela foi 5 vezes vice-campeã mundial. Né? Então, tipo, ela bateu muito na trave. Ela teve esse título bem jovem e depois não ganhava, não ganhava, não ganhava, não ganhava, não ganhava. E aquilo foi crescendo, assim. Lembra muito o seu companheiro de equipe, né? O Wout van Aert, O que é um eterno cara segundo. que está cada vez mais pressionado. Ele também estreou, né, na Kuurne-Bruxelles-Kuurne nesse domingo, ganhou a prova, assim como ela, e depois de ter feito o pódio na prova masculina, não, loop. A prova masculina acabou um pouquinho antes da prova feminina, né? A gente conseguiu ver lá uns 30 quilômetros, 40 quilômetros da prova feminina, e também foi a mesma dinâmica, foi uma trocação incrível, vários ataques, várias tentativas de fuga, um grupo muito maior, e uma coisa que chamou muita atenção, talvez o que vai mais me marcar quando eu for lembrar da Loop, a vitória ficou com o esloveno Jan Tratnik, o esloveno dos menos famosos, né? Porque a gente tem o Mohoric, tem o Roglic, tem até o Luka Mesget da Jayco Alula, mais famoso, vamos dizer assim, mais consagrado, mas o Tratnik que cresceu como um grande gregário ainda na Bahrein, ganhou a confiança, veio para Visma ainda para ajudar o Roglic. Ele até deu uma entrevista contando sobre a saída do Roglic, porque pegou ele de surpresa, mas a prova estava toda armada com uma fuga, onde estava o Pidcock, estava o Van Aert, estava o Laporte, estava o Jorgensen e tinha um outro ciclista que me fugiu o nome, eu sei que eram 3 da Visma, né? O Van Aert, o Jorgensen e o Laporte. E eles estavam ali, o Jorgensen atacou na penúltima subida, e a dinâmica era um grupo lá atrás, era o Arnaud Delis que estava ali, mas tentando pegar. E todo mundo, naquele momento, entendia que o grupo maior pegando a fuga ia ser pior para Visma, porque ia ter gregário para o Arnaud Delis, ia levar para o sprint, ia mudar um pouco a dinâmica da prova. Só que nesse grupo chegaram mais 3 ciclistas da Visma. E aí chegou o Benu, chegou o próprio Tratnik e chegou também o Dylan Van Baarle, campeão do ano anterior. Era uma equipe muito, numericamente, muito superior. E quando esses ciclistas começaram a entrar no rodízio ali dos ataques, dos novos ataques, a fuga com o Tratnik e com o ciclista alemão, o Nils Politt, da UAE, foi uma fuga que ninguém buscou direto, como você acabou de contar aí. Demoraram para buscar, na hora que abriram uma vantagem que ninguém mais conseguia pegar. Né? E ali, no sprint, o Tratnik conseguiu superar o Politt, surpreendeu ali a forma como o sprint foi disputado, né? Porque o Politt trabalhou ali os últimos 2 quilômetros sem revezar, e na hora que ele foi lançar o sprint, ele já sentou e se conformou com o segundo lugar para a equipe UAE. O Wout van Aert fez o terceiro lugar no pódio, batendo o grupo que vinha atrás. Mas uma prova muito emocionante também. Era esperado esse sucesso da Visma, né? Tanto no masculino quanto no feminino e tudo mais, mas o Tratnik não deixou de ser uma surpresa também, né? Pela forma, inclusive, porque ele estava no segundo grupo. Em algum momento, a gente já viu isso em clássicas várias vezes, Ana. Forma uma fuga de 6 sets, fala, a prova acabou, a disputa está entre eles. E aquele, na hora que reconectou, ressurgiu uma chance para ele conseguir disputar a vitória. Da Aston Loop, eu me lembro que eu estava lendo uns artigos ao longo da semana, e aí nas casas de apostas, dos 10 maiores favoritos, né, ou seja, que pagavam menos ali para um loop, 6 eram da Visma. Né? Então tinha o Van Baarle, o Van Aert, o Laporte, o Benucci, o Jorgensen e o Tratnik era o sexto. O único que estava no start list da Visma e que não estava entre os favoritos era o Affini, né? O italiano, que claramente ia ser o gregário do dia. Que trabalhou nos 2 últimos anos. O trabalho dele era na primeira metade da prova e tá ótimo. E vai voltar o ano que vem, tem crédito, mas não. Exato. Mas, por um lado, eu acho isso até meio complicado do ponto de vista de tipo assim, beleza, quem vai ganhar? Visma. Alguém da Visma, X. Porque eu acho que tira um pouco da graça, assim, sabe? Não ter aquele embate. Por outro lado,
até essa falta de comprometimento que você comentou um ponto que foi interessante. Teve uma hora que ficou uma fuga que parecia que ia ser aquele grupo que ia definir, que tinha o Van Aert, que tinha o Pidcock, tava o Laporte. Então, assim, tava um grupo que era bastante forte. Se aquele grupo rodasse, não tinha o que fazer. Mas não rolou, né? Ninguém se comprometeu com aquele grupo de alguma maneira, sendo que Mas a Visma... Era muito... eles tinham teve um momento que o Jorgensen atacou, e aí o Pidcock, o Arnaud Delis e o outro ciclista, que fugiu o nome, se eles rodassem ali para perseguir a fuga, eles estavam levando o Van Aert e o Laporte roda. Então, assim, era muito óbvio que eles iam tomar na cabeça. Assim, em algum momento eles iam pagar aquele gasto, né? Aquele gasto de energia. Tanto que eles só neutralizaram o Jorgensen quando o Velen salta do segundo grupo para o primeiro grupo, né? Na subida do Bosberg, na última ali. Porque ali o esforço do ciclista da UAE que fez com que aquela fuga do norte-americano murchasse de vez, assim, porque tanto que o Pidcock sobrou, né? Ele tirou o pé e entrou no segundo grupo, porque era um trabalho como é que fala? Assim, ingrato, né? Você perseguir um Sim, cara com dois gregários na roda, com dois companheiros de equipe dele na roda. Não, e não só dois companheiros de equipe, como um cara que é o campeão europeu e outro cara que é o melhor sprintista que tinha ali. Assim, todo mundo sabia que se fosse pro sprint no mano a mano com o Van Aert, salvo algum erro dele, não tinha, né? Então, eu entendo que essa parte também, taticamente para os outros, pode ter ficado até complicada, e isso abriu a porta pro Tratnik, que foi ótimo. Mas é isso, a gente não viu um comprometimento, entre aspas, vamos colocar assim, da fuga, da fuga não, né? Desse grupinho, assim, que ficou na frente. Ao contrário do que aconteceu na prova feminina, né? Porque o que aconteceu? No momento que a Kopeck bateu, primeiro a Elisa Longo Borghini foi, né? E todo mundo buscou ela, aquele grupo de 12 que ficou, que até tava com a Tota junto. Quando a Kopeck bateu no Capelmur, foram Vos e as duas da Trek, a Shirin e a Elisa Longo Borghini. Uhum. E a Vollering ficou no segundo grupo, óbvio, ela não podia trabalhar, ficou quietinha ali. Mas tinha Thalita De Jong, que é uma atleta forte, tava a Cassia Nievedoma, tava um segundo grupo também bastante forte. E elas tentaram, assim, realmente ali faltou o quarto elemento, e principalmente porque o quarto elemento seria o mais forte, contribuindo, mas as outras três estavam rodando, e a Demi Vollering ali quietinha no fundo, mas as outras três trabalharam para buscar. E na frente, não foram buscadas porque aí não foi nem trabalho aqui, foi o contrário, porque não pararam de acelerar, era o tempo inteiro, uma batendo, a outra batendo, uma batendo, uma batendo. E então assim, foram dinâmicas diferentes, mas nos dois casos a gente viu trabalho de equipe funcionando. Assim, claro que da Trek elas fizeram terceiro e quarto, né? Não foi assim tão perfeito, mas é porque era muito difícil realmente bater Kopeck e Vos naquela situação. Realmente, mesmo sendo duas excelentes atletas, como eram a Borghini e a Shirin Van Anoy, elas estavam ali junto com as duas principais concorrentes para aquele perfil de prova. E tem uma série de acasos, que não são tão acasos assim, que influenciam no resultado. O momento do ataque do Tratnik, quem era o primeiro no grupo ali que poderia perseguir ele era o Matej Mohoric, que é um compatriota dele. E muita gente especula do quanto que o Matej Mohoric reagiu rápido ou fez muito esforço para neutralizar a fuga do seu companheiro de país, de nacionalidade, de seleção. Então, assim, até isso influencia, né? Porque o Mohoric também sabia que se ele levasse, ele ia levar os velocistas, não era para ele aquela perseguição. Então, ele deixou para as equipes que tinham os velocistas neutralizar aquela fuga naquele momento. E isso acabou permitindo que o Tratnik vencesse. Ele que começou bem a temporada, fez um pódio na Espanha numa volta, e tem muitos objetivos. É claro que ele pode, da mesma forma que ele ganhou um loop, vencer outra prova nas próximas semanas. Agora a gente sempre vai lembrar do Seth Kuss quando a gente fala de gregário da Visma, né? Mas o rol dele, o objetivo dele é ajudar a equipe, assim como o objetivo número 1 do Wout van Aert é conseguir brigar nas monumentos, né? Ele vencer Flandres, ou vencer Roubaix, ou vencer as duas, se possível. A sensação que eu tive é que ele ainda está construindo a forma dele. Ele ainda não está gordinho, ali... né? Eu não tenho coragem de falar isso, né? Mas... Gente, olha, tirando o fato que é injusto com a humanidade de maneira geral a gente falar de gordinho no ciclismo,
né? E vamos deixar aqui um parênteses, né? Pensar em saúde, galera, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de alta performance em um nível de cuidado com Já chegou peso. para corneta, senhores. Mas assim, colocado esse parênteses, o Van Aert tá bochechudo, gente. Não tem nenhuma condição. Mas, Ó, assim, eu não, pra subida belga, que é 1 quilômetro de pancada, tá tudo bem. não ousaria dizer isso, mas ó, o Bretelli dele tem uma barra preta mais alta do que o normal, assim. Você pode olhar na comemoração dele ali, tá mais altinho ali, mas talvez seja só do layout. Aliás, isso sim não é uma corneta, é uma constatação. A camisa da Jumbo Visma, agora Visma Lisa Bike, é um downgrade em relação ao ano passado. É muito menos imponente a composição ali. É claro que Jumbo, né, por si só, né, uma palavra com letras sólidas ali no bold, mas eu acho a camisa meio fraquinha ali para ser a roupa de guerra de uma equipe tão brilhante como ela é. Mas isso com certeza vai mudar para o Tour, então vai melhorar ali. E colocar Lisa Bike na camisa também não é fácil, né? Em Não, 3 linhas. não. E o único ponto de vantagem desse layout novo que eles estão usando, que tem esses hexágonos, é que eu não sei se você reparou, quando você aplica ele na bicicleta, ele fica perfeito para camuflar pequenas mudanças. Então, por exemplo, no começo do ano que eles usaram a nova P5, né, como está se especulando ali, da Cervelo, ficou bem difícil você É. identificar isso, né? Então, principalmente quando você olha de longe, esse formato ali fica ótimo para quando as marcas querem testar alguma coisa sem entregar totalmente. Tem que ser alguém que realmente está futricando ali para achar um detalhezinho diferente, né? Então, talvez eles até mudem esse layout em algum momento da temporada, mas tudo tem prós e contras. Tudo tem prós e A única contras. que não tem pró é aquele jeans horroroso da Alpecin. Já que a gente começou o momento corneta, esse merece também, né? Não, esse merece. Inclusive o Philipsen, né? Tava pedalando essa semana com esse kit, um pernito e uma bota, que parece uma bota de Paquita, assim, Cara, que era uma composição também que não melhorava. Mas a Alpecin é uma equipe que muda bastante o uniforme, então vai mudar, vai. Acho que é só um momento. O principal mérito dessa camisa, desse uniforme, é lembrar o uniforme da carreira. Tipo, ser saudosista, sabe, a nostalgia é o principal argumento desse uniforme, de fato, não foi feliz. E eles que sempre capricharam, né? Eles tinham o verde Comodoro, a camisa que homenageou o Pupu também para o Tour de France, com detalhe em laranja, também era muito bonita. A própria camisa standard deles também, até o ano passado, também era bonita. Acho que eles reencontram esse rumo aí, Ana, porque não é possível, não ficou legal. Deve ter ouvido muita corneta. Sorte do Van der Poel que não precisa usar ela tão cedo, né? Esse ano ele não vai usar ela, talvez uma crono, uma coisa assim, mas e só estreia também na Milão São Remo. Talvez até lá ele já tenham se tocado que chamar a atenção, né? Chamar a atenção também faz parte, né, das escolhas dos uniformes. Ana, voltando aqui, a gente está falando da Jumbo Visma, que foi a equipe mais vencedora do ano passado, não foi a equipe que ganhou o ranking UCI por equipes, né? Quem ganhou foi a UAE. E essa semana a gente consegue entender um pouco isso, né? A UAE ainda é a equipe esse ano com o maior número de vitórias, são 10 vitórias para ela, junto com a Soudal, a equipe que passou tanto burburinho essas últimas semanas, aí o Pet Lefevre mais uma vez, né, falando pelos cotovelos, uma treta, né, com o Julian Alaphilippe, que mais uma vez caiu, né, caiu na on-loop, mas não queria entrar nesse mérito ainda não. A Visma agora tem 9 vitórias, né? Então são o AE com 10, Soldal com 10, Little Trek e o Jumbo Visma com 9. São as 4 equipes que mais venceram esse ano. Muito porque na Espanha o bicampeão do Tour de France estreou em condições meteorológicas horríveis, mas o resultado foi sempre o mesmo. 3 vitórias de etapa para o Jonas Vingegaard. Teve uma crono inaugural que não valeu pela classificação geral, né? Que ganhou o Josh Tarling, que é uma grande promessa e já é uma realidade, na verdade, um jovem de 20 anos da equipe Ineos, mas o cara é absoluto, né? Muita gente reclama que o Jonas Vingegaard corre pouco ao longo do ano, mas a verdade é que quando ele corre, ele ganha, e esse ano ele não teve no Gran Caminho. Ano passado o start list era um pouco mais
fraco, vamos ser literal, e esse ano já tinha concorrentes até um pouco mais de peso, e mesmo assim ninguém conseguiu ali criar muita resistência ou ganhou escapado as 3 etapas, o dinamarquês da equipe Visma Lease Bike. Antes de ouvir você falar sobre ele, completar o pódio o Lenny Martinez e o Egan Bernal, o colombiano da Ineos. Aliás, foi um resultado que deixou todo mundo feliz. A gente veio falando do quanto que ele, que brigou pelo Campeonato Nacional colombiano ali, andando muito bem, fez um bom Tour Colômbia também, deu mais um passo, dessa vez com um pódio numa volta, o Egan Bernal. E numa briga boa com o equatoriano, né? Com o Cepeda, assim. Então a gente vê 2 atletas sul-americanos andando muito bem nesse começo de temporada, nas provas fora também, né? Então foi. O Bernal é um cara que não tem como não gostar dele, né? Muito bom ver ele de volta e andando bem. Ainda mais porque esse ano a gente tem a aposentadoria do outro que também não tem como não gostar, que é o Uran. Então, assim, essa movimentação eu acho muito importante para a gente manter uma certa proximidade dos ídolos, né? Assim, claro, Van Aert é Van Aert, Vingegaard é Vingegaard, Pogacar, mas ter os caras aqui do ladinho, a gente saber que dá um brilhinho ali para os jovens talentos, pra gente ver um Andrei, por exemplo, que tá andando, saber que, tipo, cara, a América do Sul produz gente boa também, sabe? Então, eu gosto muito de torcer a mais aí pelos colombianos, pelos equatorianos, para ver esse lado latino ali nas grandes voltas. Agora, o Vingegaard realmente foi muito, muito superior, assim, ele dominou como quis as 3 etapas do Gran Caminho. Vamos ver como é que vem agora para a hora que interessa, né? Então, para Paris-Nice, se realmente vai estar confirmado, e obviamente para o Tour, que é a grande incógnita do ano. Não sei se ele tem algum tipo de objetivo. A gente sabe que no ciclismo essa questão das voltas acabou sobrepondo tanto ao resto, né? Então, que até o Mundial fica em segundo plano e a Olimpíada fica em terceiro plano, mas vamos ver se ele de repente vem para tentar alguma coisa num contrarrelógio olímpico, por exemplo. Porque pela forma que ele tá num começo de temporada que teoricamente não é para estar nem perto do que ele vai estar em julho, foi bastante surpreendente os números que ele mostrou ali, né? Ele mandou um 7,9 watts por quilo ali durante 11,24 minutos, que inclusive a gente vai falar desses 7,9 watts por quilo. Que, bom, foi ótimo, né? Pra gente, a gente ainda teve assunto dobrado ao longo da semana inteira por causa desses 7,9 watts quilo aí. 6,9, hein? Mas o bicampeão do Tour de France andou com os mesmos parâmetros do Henrique Avancini, do aposentado Henrique Avancini. Quer dizer que o Henrique Avancini pode ganhar o Tour de France na Lídia Borba? Não, claro que não. A gente está aqui provocando. Aliás, sem dúvida alguma, o feito do Avancini aqui em terras brasileiras, um programa dele nas redes sociais, quando ele desafiou o Com do Pico do Jaraguá, foi quase que mais assunto até do que as 3 vitórias do Jonas Vingegaard, rendeu muita polêmica. A gente vai falar disso ainda no programa, porque eu acho que a gente tem que dar passar por isso aqui. O spoiler é que ele não pegou o Com, ainda não é o recorde, não é dele, então ele que volte lá e conquiste essa marca, mas rendeu muitas repercussões, repercutiu bastante o feito do Avancini, e a gente também tem um pitaco sobre isso. Mas só para concluir essa história das provas, o Vingegaard corre Tirreno, corre... depois da Tirreno ele vai correr, peraí que eu vou até olhar aqui, Zulia, que ele ganhou ano passado, Dauphiné, Tour de France e Vuelta. O grande problema dele, e até uma corneta feliz que uma colega fez no Twitter, é que, não sei se você reparou, ele comemorou tirando as 2 mãos do guidão, 3, 4 segundos ali celebrando, um grande avanço, né, para ele, que às vezes tirava só uma mão ali e tudo mais, e quem sabe até ele se empolga e corre alguma clássica, quem sabe ele corre uma Liège, Bastogne-Liège, corre uma prova assim que muita gente vê o Vingegaard muito pragmático, né, quer ver mais coração, quer ver mais emoção nos feitos dele. Não é o perfil dele, ele é um cara mais intrusivo, né, introspectivo, mas ao mesmo tempo é um cara brilhante na performance, né? Então desce muito bem, faz uma ótima crono e sobe muito bem. Não é um cara que só tem watt por quilo, né? É um cara que tem também habilidade sobre bicicleta,
mas tem esse lance aí da mão também do Guidão, que começou a tirar agora. A gente nunca vai ver ele correndo na Bélgica, isso é com certeza. O Mas risco às não vezes vale, até né? os monumentos longos, né? A Lombardia, enfim. Bom, dá pra pensar, acho que nas coisas um pouco mais longas, talvez. Mas ele é um cara que tem muito, muito, muito perfil de realmente É. voltista, de escalada muito longa, contra relógios mais longos, né? É complicado imaginar ele em uma prova que exija muito punch. Mesmo quando a gente fala aí dos 6,9 watts por quilo, né? Falei 7,9, pensando no 7 watts arredondado aqui. No 6,9 watts quilo, para um cara de 60 quilos, a gente tá falando de 420 watts, que é o que os caras mais pesados, mais Aham. fortes, fazem com muita facilidade. E aí, a hora que você coloca isso no plano, que você coloca isso em trechos mais curtos, acaba fazendo diferença em favor das pessoas um pouco mais pesadas, né? Dos atletas um pouco mais pesadas. Então, para o Vingegaard é um pouco difícil, e é claro que o fato dele não ser exatamente o ciclista mais habilidoso também não ajuda. Mas, em compensação, não acho que seja uma preocupação, porque ele realmente tem potencial Não, fisiológico para ser o grande nome da história do Tour, por exemplo. ousado isso aí, mas sem dúvida vai ter uma história significativa, 2 vitórias consecutivas já não é pouco, né? Ele tem um segundo lugar naquele ano que o Roglic caiu, desde então, e ele ganha de ninguém mais, ninguém menos que o Tadej Pogačar, esse sim, um cara que, por ganhar em diferentes frentes, né? É um cara que certamente vai ter o seu lugar na história do ciclismo como um todo. É uma boa discussão sobre isso, de como que o futuro vai lembrar desses dois. Mas, tirando a Paris-Nice do ano passado, quando ele realmente perdeu pro Tadej Pogačar, ele ganhou e ganhou com muita autoridade o Gran Caminho, ganhou uma etapa também, né, da Paris-Nice, no contrarrelógio por equipes, ganhou o Itzulia, onde ele também deu show, ganhando 3 etapas, ganhou o Dauphiné, onde ele também ganhou 2 etapas, aí ganhou o Tour de France, e na Volta à Espanha, aquelas 2 vitórias de etapa, e ganhou também ali o braço de ferro com o Roglic, né, para que a vitória ficasse com o Sepp Kuss. Então, foi uma temporada brilhante, um ano onde a gente viu algumas exibições brilhantes, né, ao longo da temporada. Ele foi uma delas, e não começou diferente agora com o Gran Caminho. Então, é um fenômeno, sem dúvida, um cara muito, muito acima da média, e eu acho que esse 6,9 watts por quilo aí não foi nem Z5, talvez. Não foi o melhor do que ele pode fazer, sem dúvida. O melhor dele está guardado para o Tour de France em julho. Ali sim o bicho pega. Enquanto a Visma brilhava, a UAE corria atrás. E a gente fala de uma prova que correu na casa, né, da UAE, o UAE Tour, que é uma prova nos Emirados, né, corre em Dubai, corre ali nos Emirados Árabes, e tem um grande valor por ser o UAE, a equipe de maior orçamento hoje no calendário, no ranking World Tour, então tem muito dinheiro árabe ali tocando a equipe, é um elenco estelar, e eles sempre andam bem no UAE. O ano passado a vitória ficou com o Renko, tem uma conexão do UAE Tour com o Giro de Itália, a mesma organização, então normalmente o cara que vai ao Giro é bem-vindo no UAE Tour, tem uma série de relacionamentos, mas esse ano a UAE confiou no Adam Yates, que sofreu uma queda no plano e ficou fora da briga, e eles não conseguiram segurar a onda com o Jay Vine, que liderou até a última etapa e simplesmente afogou, saiu fora do top 20. Vale lembrar, 7 etapas, 4 etapas no sprint, 3 vitórias do Tim Merlier, o belga da equipe Soudal Quickstep, uma da Visma com o Olav Koy, o holandês, ali milimétrico. Foi no photo finish essa vitória, quase que o Tim Merlier ganha também a quarta com o pneu furado. Então, assim, o Tim Merlier está voando nesse começo de temporada. Nas outras 3 etapas, um contrarrelógio, onde a UAE dominou, fez primeiro, segundo e terceiro, com o Jay Vine e o Mikkel Bjerg ali no pódio. A vitória ficou com o Brandon McNulty, o norte-americano. Nas 2 subidas ao Rebel Rafit, né, uma por cada face, uma vitória do Ben O'Connor, da equipe Decathlon, a G2R, e a outra com o Lennart Ettfeldt, da equipe Lotto Destiny. Esse sim, uma grande surpresa, porque com essa vitória ele conquistou a classificação geral, não só com essa vitória, mas também com uma fuga que ele atacou, né, uma etapa plana que ele bonificou, e foi suficiente para ele ganhar do próprio Ben O'Connor por 2 segundos de vantagem.
Então teve ali um pouquinho de sagacidade tática do jovem ciclista da equipe Lotto. E uma coisa curiosa, Ana, é porque são 2 voltas World Tour nessa temporada, já que já foram realizadas, as 2 com vitórias de equipe Pro Conti. O Stephen Williams ganhou com a Israel o Tour da Wander, e agora o Lotto Destiny ganha com esse menino que é uma jovem promessa e que cada vez mais uma realidade. É raríssimo uma equipe Pro Conti ganhar nesse nível. O ano passado a gente só viu o AE, Visma e Renko dominando, né? A gente viu uma prova que ficou fora desse grupo, que foi o Skelmossi da Little Trek, que conseguiu ganhar. E esse ano a gente já viu uma coisa um pouco diferente. É claro que a Visma não levou seu melhor time nessa disputa, o AE teve o problema do Adam Yates, mas fato é, 2 vitórias para Conte, uma briga já pela vaga do Altura aí no próximo ciclo. E essa vitória do Lennert hoje, ela foi surpreendente por vários motivos, né? O primeiro deles, obviamente, que ele contou um pouquinho, não vou dizer com a sorte, né? Mas como você falou, da sagacidade tática aí de caçar 6 segundos de bônus, né? Num plano ali, praticamente. Então, que obviamente fez diferença no resultado final, que ficou por 2 segundos. E o garoto chegou, ele tem só 22 anos, né? Pra quem tá acompanhando a gente aí. Então, ele ganhou a classificação de jovens e a classificação geral hoje. Mas ele chegou mordendo o guidão, né? Pra definir uma prova realmente por 2 segundos. E não só isso, né? Ele tava disputando essa GC, a etapa e a GC, né? Com gente muito experiente, né? Muito experiente, que é o Pelo Bilbao, que é o Ben O'Connor, né? Então, assim, prova de gente grande mesmo. Claro que a gente sabe que o AE Tour é abertura de temporada, que as principais equipes não estão com os principais nomes, mas é um belíssimo cartão de visita para a temporada e para a carreira mesmo de um garoto tão jovem, né? E de uma equipe, como você colocou, que é Pro Conti ainda, não é uma equipe World Tour, mas Lotto Destiny mostrando a que veio esse ano. Vamos só lembrar que ele coloca o nome dele num álbum de ouro onde tem Primož Roglic, Adam Yates, Tadej Pogacar e Remco Evenepoel. Então não é pouco, agora tem o Lennert ali misturado, e eu acho que ele teve a sorte, ou soube jogar com isso, Ana, de ser um cara fora do radar, né? Assim, todo mundo sabia do potencial dele, ninguém marcava ele com tanto afinco assim, por isso que a fuga vingou, por isso que ninguém ali entendeu muito bem. Diz ele até, inclusive, que a própria equipe não entendeu no primeiro momento. O que você tá fazendo aí, cara? Volta aí que hoje não vai render nada. Até eles conseguirem sacar o que estava acontecendo. Como eu falei agora cedo, desculpa, você vai falar? Não, eu ia comentar só, da mesma forma que ele fora do radar e acabou conseguindo um resultado muito importante, decepcionante a quebrada, né, do Jay Vine hoje, desmoronou realmente, tomou 3,40 mais na etapa, saiu do top 20, e o Jay Vine, aí eu vou puxar um gancho para um outro tópicozinho aqui, mas é só para pontuar mesmo, né? O Jay Vine, para quem não lembra, foi vencedor da Zwift Academy em 2020, né? Que é aquele programa de detecção de talentos do Zwift, junto com a Alpecin do Koenig e com a Canyon SRAM, né? Com a Canyon desde 2016 e com a Alpecin desde 2017. E esse final de semana terminou de passar a temporada 2023, né? De onde saíram os 2 contratados aí da Canyon e da Alpecin para 2024. Já tem um monte de spoiler na rede, mas eu não vou ser mais uma a colocar, porque tá muito legal. São 5 episódios só, de mais ou menos 20 minutos, então vale a pena assistir, tá? No YouTube, YouTube da Eurosport, se eu não tô muito enganada. Mas é muito interessante, porque, para quem gosta de acompanhar número, eles fazem os testes e colocam lá os números da gurizada pra gente, sabe? A gente começa a entender o que tá sendo procurado num atleta que tem o potencial de ser um Jay Vine, de ser um Linnert, de ser uma Zoe Bäckstedt, de ser uma Antônia Niedermayer, né? Então vale a pena acompanhar. O Vergalito, né? Que era o Luca foi o campeão de 2022, né? E já tá andando um absurdo, né? Conhecido como Il Bandito. E na temporada 2023, o melhor amigo dele, que tem um podcast com ele, inclusive, que é o Mattia Gafuri, foi um dos 3 finalistas. Então, não vou falar que aconteceu. Grandes amigos do Vincenzo Nibali, inclusive, o Vergalito. O Gafuri foi o que tomou a chamada do Nibali esses tempos, que ficou famosa também, a corneta no Twitter, né? Porque ele bateu um com do Nibali. Aí o Nibali, muito bom, garoto, só te faltam 3, 4 Grand Tours e mais não sei o quê, mas não sei o quê. Bom,
enfim, guardar as devidas Então, proporções, bater um com o do Nibali e ainda mais uma ganhar a conexão. corneta. É quase o prêmio extra ali, né? Ganhar a corneta do Nibali. Incomodar, né? Ou incomodar um cara que ganhou as 3 grandes voltas para interagir é quase que você ser convidado para um rachão com a Vancini, né? Mas mais uma lembrança aqui, só para a gente concluir, a, o Jay Vine ganhou 2 etapas com a Alpecin na Volta à Espanha, né? E foi aonde ele pegou a camisa de montanha e tal, foi onde cresceram para cima dele. A UAE chegou com um checão e acabou que ele viu na UAE a chance de ter uma carreira mais promissora. O ano passado ele ganhou o Tour da Wander, não foi aquilo tudo que se esperava ao longo da temporada, mas tem bons resultados, é um bom escalador, é uma boa promessa, falhou, mas a UAE também não pode reclamar muito não, Ana, porque além do incidente com a Adam Yates, que acabou atrapalhando o plano, eles acabaram andando muito bem nas clássicas com o Nils Politt. O Tim Wellens está muito bem, andou bem tanto no sábado quanto no domingo, fez pódio, né? Agora na Da curva, KBK, né? Isso. na KBK. E então a equipe subiu ao pódio nas 2 provas. E na França eles conseguiram 2 vitórias importantes, 2 provas de bom nível, né? A Flandre e a Flandre Ardèche. No sábado, vitória do Juan Ayuso. No domingo, vitória do Mark Hirschi. Os dois trabalharam juntos ali também. O Ayuso ficou em segundo. 2 nomes, o Hirschi muito parecido com o Jay Vine, assim, uma ascensão meteórica e o checão da UAE levando ele para lá para compor. Ele tem uma carreira constante, mas sem grandes oportunidades na equipe. Ele acaba fazendo um calendário alternativo, ele não conseguiu se bancar como grande estrela. O Ayuso, sim, uma grande estrela que está aí para estourar de vez a qualquer momento. Esses 2 caras e o Tim Wellens são 3 companheiros do Tadej Pogacar que estreia nesse sábado na Strade Bianche. Então, o que a gente falou da Visma Leasabike, toda hora vem Jumbo Visma na cabeça, então por isso que esse delay. Estamos todos com esse problema no momento. A gente pode falar da UAE para a Strade Bianche. É um grande time para disputar essa prova. Uma galera que, assim como o Tadej Pogacar, não entra só para participar, vai tentar buscar a vitória. Esse é o grande evento dessa semana, a expectativa. Vale até discutir se é monumento ou não é, mas o fato é que é uma baita de uma prova, num lindo cenário, e que cada vez mais os grandes nomes querem ter essa vitória no currículo, né? Então, assim, é por isso que o Van der Poel ganhou, o Pidcock ganhou, o Van Aert ganhou, o Alaphilippe ganhou, o Tadej Pogacar já ganhou, e tudo isso vai construindo a imagem dessa prova, que, na minha modesta opinião, Ana Lídia, não é um monumento e nem precisa ser. É uma prova do caralho. E tá bom assim. Não precisa. Monumento é uma palavra recente, datada, só para quem não sabe, não existia essa definição. Uma definição que surgiu junto com o World Tour. Então, não precisa disso a Strade Bianche. E nem a UAE precisa se preocupar demais, porque as vitórias chegam. A Strade Bianche, eu acho ela uma das provas mais icônicas, assim, independente também de ter título de monumento ou não. É um percurso belíssimo, eu diria que provavelmente um dos mais bonitos. Aquela chegada em subida no Paralelepípedo é uma coisa absurda de linda, e a torcida em volta. É uma prova que tem o feminino junto também, que já é uma coisa que eu valorizo. É uma prova que tem um amador também, né? Que então faz ser uma grande programação, um grande festival na região. A elite corre no sábado, os amadores correm no domingo, então vira uma grande festa e atrai todos os grandes nomes, né? Então a gente falou aqui da escalação da UAE, que tem Pogacar, Hirschi, Ayuso, Wellens, mas a Visma, por exemplo, vai com Sepp Kuss, com Laporte, com é um bom time também, né? E a gente tem ainda Vinícius Rangel na Estrada Vinícius Bianca. Rangel, até que enfim, né? Tô torcendo muito por ele. A Tota também está prevista no feminino, então vai ser um fim de semana verde e amarelo lá na prova. Isso vai E ser. você transmite, né? Não tá com. Não. A da Esporte não deve passar. Isso é uma decepção muito grande, porque a gente ficou Nossa, assim. mas deu para sentir a tua dor de não transmitir essa Não, a The prova. Sport eles estão mudando o formato, eles deixaram o BGO, voltaram para Sky e tem um problema diplomático ali, é corporativo, não é uma decisão
enfim, ainda me dói a ideia de não transmitir, Eu porque imagino. era sempre um bom motivo para ficar na frente da tela o tempo todo também, né? Porque se eu tô falando, eu tô acompanhando a prova. Mas não, acho que está bem que não tem a menor esperança, eu ainda tenho esperança mais para frente, principalmente do Giro de Itália, de que eles revejam, eles consigam se reencontrar para poder transmitir. Então, não sei como é que vai ser. Inclusive, Milão São Remo depois. Mas, voltando ao assunto, e voltando ao tema da Monumento, a única diferença eu concordo com o Estado Bianchi, inclusive subiu a quilometragem para passar de 200 quilômetros, vai ser uma dinâmica um pouco diferente esse ano, vai ser curioso de notar, para se aproximar do formato das clássicas, nas Monumentos, e tem também, então eu concordo com você, ela tem todos os ingredientes para ser uma Monumento. O que eu ainda não vejo na Estrada Bianchi é ela mudando a vida do ciclista que ganha. Então a gente viu nos últimos anos nomes fantásticos que deram a ela esse glamour. Então, Tadej Pogacar ganhou a Estrada Bianchi. Uma Mathieu Van Der Poel ganhou a Estrada Bianchi. Não foi esse cara é o vencedor da Estrada Bianchi. E uma coisa fácil de notar isso agora com a aposentadoria do Stibar no ciclocross. Todo mundo falando, não, o Stibar, que correu muitos anos pelo Soudal, foi tricampeão mundial do ciclocross. Só quem evoluía muito na conversa falou, esse cara já ganhou uma Estrada Bianchi. Então, acho que esse é o ponto que falta, e não falta muito tempo para isso, para que a gente assista. Vai precisar ganhar um cara outsider ou para que a Estrada Bianchi torne ele um grande. Porque não existe um cara que ganha. Até existe pequenas exceções. O Van Sumeren ganhou uma Paris-Roubaix, e apesar de a gente lembrar disso 15 anos, quase 20 anos depois, não se tornou um grande ciclista como um todo. O próprio Oliver Zolg também já ganhou a Lombardia. Mas, em geral, um cara que ganha uma Monumento, ele entra para uma memória esportiva diferente de quem ganha uma clássica comum, vamos dizer assim. Mas, enfim, palpites para o feminino, Ana Lídia Borba, porque a gente viu na Estrada Bianchi o ano passado uma das disputas mais legais que eu vi, porque liberaram geral, que vença melhor ali entre a Lotte Kopeck e a Demi Vollering, e uma fuga que quase vingou da Kristin Faulkner, que corria ainda pela Jay Coalula, e depois ela foi suspensa, né? Como é que fala? Desclassificada, porque ela estava com medidor de glicose, e aí as fotos mostraram, ela foi suspensa pelo VAR, porque ninguém tinha notado isso, foi a pressão pública, foi as imagens que fizeram com que ela fosse relegada daquele feito. Ela andou tão escapada quanto andou nesse domingo, quando ela ganhou a Omloop. Eita, como é que é esse nome? Hageland, Hageland. Van Aert Hageland. Hoje ela andou 50 quilômetros de escapada e, mais uma vez, a gente viu alguma hesitação ali para buscar ela no começo e ela não hesitou. Foi embora. E ela adora isso, né, cara? Ela é meio Thomas de Gendt da parada, assim, né? Ela vai embora e gosta de estar sozinha, né? E a IF tem um pouco esse perfil, né? Além dela, tem a Alison Jackson, né? Tanto que nas entrevistas pré-prova de hoje, a Alison Jackson tinha falado, né, que hoje tinha carinha de fuga e que elas tinham algumas opções, né? Então, a gente já viu a equipe toda com capacete aerodinâmico na largada, tipo, tinha algumas indicações ali de que podia se desenhar dessa forma, mas a fuga da Kristin Falkland hoje foi sensacional, 50 quilômetros, muito bem rodados, e ganhou com uma grande margem, né? Com 1 minuto e 40 aí para o segundo grupo. Realmente não tirou o pé quando viu que não ia ser alcançada, né? Foi até a linha mesmo e uma ótima vitória para começar esse ciclo da IF, que está investindo muito no feminino esse ano, assim, não esse ano, né? Mas em mudar de fase no feminino. Eles são uma equipe continental, mas que trouxe a diretora de equipe que era da Visma, né, que era da Jumbo Visma, né, foi para a IF agora, então levaram a equipe para a sede americana, para ser realmente uma extensão da equipe masculina, né, para ser uma coisa única, anunciaram a equipe dessa forma, como uma coisa única, então é muito legal ver que o esforço que está sendo feito para transformar a equipe de uma equipe mediana numa grande equipe começa já a ter um impulso aí com essas vitórias, né? Porque o que eles eram uma sociedade com a Tibico, né? E assim como a Israel também tinha com a Holland, né? E romperam essa fusão entre as equipes masculinas e as femininas, essas duas falharam, né? Desfizeram um acordo
e ela teve que dar um passo atrás, entrando com uma equipe... Ela é continental? Ela não é Pro-Conti, não? É que no feminino não tem Pro-Conti, né? No feminino é World Ah, Tour e Continental. legal. É WWT e CWT. Tem um buraco a menos ali na classificação do feminino, e tanto que só do ano passado para cá que as equipes World Tour começaram a ter os times de desenvolvimento oficialmente, né? Apesar de alguns times como a Canyon Ram, por exemplo, já manter a Canyon Ram Generation, por exemplo, há mais Ah, tempo, mas só virou uma coisa oficial das equipes World Tour. Teria uma equipe de nível continental como Development no ano passado. Então, o feminino está legal. se moldando ainda, mas hoje a gente já tem pelo menos duas Não, então categorias muito bem definidas. Não, e mesmo esse vai e vem das fusões é uma coisa que vai acontecer e acontece no masculino também. As equipes começam, acabam e se reformulam, e acho que isso faz parte, não é derrota nem problema. Legal esse projeto da EF que trouxe grandes estrelas, né? Por mais, é uma equipe grande num pacote pequeno ainda. E eu acho que a Falconer tem mais motor que a Alison Jackson, tá? Isso Com é só. certeza. Não, sem nenhuma sombra de dúvida. A Alison Jackson acertou na veia. A gente talvez nunca mais É, veja ela ganhando outra. Ela é ótima mas ganhou uma. TikToker, mas É ela isso que eu tem tô um falando. monumento. Ela tem uma pedra desse tamanho da É Paris-Roubaix isso que em eu tô falando. casa, e é isso que conta. Por isso que é um monumento, muda a vida da pessoa, né? Tipo, e ela é uma figuraça, mas a vitória dela, por ser um monumento, mudou. Ela não precisa ganhar mais nada. É o Alberto Bettiol ganhando Flandres, assim, sabe? Tipo, mas, enfim, Exato. no Marianne Vos na Strade Bianchi sempre vai bem, nunca ganhou. Tem Olha, mas punch para esse brigar ali com ano, as The Works ou não? sabe o que eu tô É achando esse muito ano? legal de assistir? Que ela voltou a ter perna de subida. Assim, claro, a É, gente ainda não viu nada tipo montanha, etc. Mas na Semana Ciclista Valenciana, ela subiu. E tinha muito tempo, porque a voz, mesmo quando ela tá numa temporada ruim, ela se mete no sprint, ela tá sempre no top 5, sim. no top 3, no top 2. Ela tem 249 vitórias, mas ela tem 130 e não sei quantos segundos lugares. Assim, se somar o que ela tem de top 3, ela deve ter 600, sei lá. É um número absurdo, assim. É, Todo mundo já perdeu a conta faz muito tempo, é só com estatística mesmo na tela. sim. Mas esse ano ela tá com perna de subida, pelo menos nesse começo de temporada. E a gente vê que ela deve ter tido uma série de pequenos ajustes e decisões que acarretaram nisso. Por exemplo, ela abriu mão da temporada de ciclocross, né? Que ela chegou a fazer uma prova lá no começo, viu que, opa, não tá no jeito que eu queria, tirou o pé. Ela tinha camisa, né, enfim, de campeã nacional. E ela tirou o pé total e não foi para a temporada de ciclocross. E ficou se preparando e chegou muito bem agora nesse começo de temporada. Então, eu acho que ela entra, sim, como uma das favoritas. Claro, Lota Kopeck muito bem, é também favorita. Ano passado perdeu no sprint em cima da linha para Demi Vollering, que nunca vai deixar de ser também uma das favoritas. A Demi ainda não entrou na temporada como a Lota e a Marianne, né? A Demi fez a primeira prova dela agora, nesse sábado, não um loop. Tá bem, óbvio, né? É a Demi Vollering. Mas ficou ali no segundo grupo, né? Acabou ficando na sexta colocação. E, bom, SD Works tem time, Canyons Ram tem time jovem e tem opções. Eu gosto muito do estilo de prova que o Magnus Bäckstedt coloca para as meninas correrem, que é isso, né? De colocar umas meninas na fuga, uma tentativa, outra tentativa, e aí umas fugas longas com essas gurias jovens, assim, eu acho que elas mexem bastante na dinâmica do pelotão. Mas, assim, em última instância, eu acho que Vos, Kopeck e Vollering são os três nomes para a gente ficar de olho aí. Também acho. Acho que a Cássia também costuma ir bem na Strade Bianchi e a Cecília caiu, né, nesse domingo. Diz ela no Instagram que tá tudo bem. É uma prova também que eu acho que tem o perfil dela, assim. Eu queria ver ela chegando ali no pé da Santa Catarina, ali bem posicionada para poder brigar. E a Labu, né? A Labu foi bem esses dias. Ela ficou em terceiro na semana, não foi? É, Juliette é, Labu foi. na Acho que Catalã, foi na semana na valenciana. semana Semana valenciana. catalã. Ela foi bem. E Mas a eu Juliette acho. Labu, assim, é que ela não tem o punch que essas outras atletas Exato. têm. É. Mas, se tiver um grupo reduzido, ela pode fazer alguma coisa diferente ali na prova. Mas eu acho que realmente essas que têm um pouquinho mais de pancada são as grandes favoritas ali.
Se eu não chamei o Walter Manart de gordinho, não vou chamar a Juliette Labu também não, mas a sensação é um pouco essa. Sim, ela também O- tá fora de forma. eu não me atrevo, mas eu acho. o... Ana, só pra gente fechar aqui e não deixar passar em branco, Tour de Ruanda mais uma vez encantando, muita gente na rua, um percurso sempre empolgante, interessante. Esse ano os africanos não tiveram vez, foi uma prova dominada pelos europeus. O ciclista da equipe Israel, o nosso querido Blackmore, que eu ia falar Brookmore, Joseph Blackmore, ganhou 2 etapas, inclusive no Muro de Kigali, levou a geral, a equipe Israel, que ganhou outras 2 etapas no sprint com o Itamar Reinhorn, também israelense, esse israelense. Vale o registro também do Chris Froome, que estava na prova, chegou a 15 minutos na classificação geral do seu companheiro de equipe, tá ali numa zona bem cinza, ali, bem discreta, o britânico, mas estava lá. Sempre lembrando que o Tour de Ruanda é uma prova que existe mais ou menos desde 2009, 2010, sem consultar aqui de cabeça, e que a paixão do povo ali, inclusive o envolvimento político e tudo mais, influenciou a decisão da UCI de realizar o ano que vem o Campeonato Mundial lá em Ruanda. A expectativa é enorme, inclusive esse ano andou um pouco a forma como vai ser organizada o evento, porque é uma logística bem complicada levar todo o cenário para a África, para um país como Ruanda, para disputa, mas vai rolar. E então fica aqui o registro do Tour de Ruanda. E um outro registro antes de eu devolver para você, enaltecer a vitória da Swift Carbon na Volta de Mendoza, que não é uma prova UCI, mas é uma prova de 8 etapas, super tradicional. Os vídeos falam por si só, estão todos na internet. As chegadas ao alto, eles chegaram num trecho que não era asfaltado, a 3.800 metros de altitude, nevou lá em cima, e a equipe ganhou 3 etapas, uma com João Pedro Rossi, 2 com Laureano Rosas, que é o argentino que chegou, inclusive para ganhar ao longo do ano, não era para ganhar agora, e eles conseguiram vencer essa prova, e vão empolgadíssimos para a Volta de Goiás, que a Volta de Goiás merecia uma versão feminina, hein, Ana Lídia? Porque na masculina tá Você vai me arrumar super. encrenca, Leandro. Já brigaram comigo porque eu falei isso ao vivo, olha só. Não, Não, é uma pena. Não, merecia, óbvio, eu acho que todas as provas mereciam ter a prova feminina também. A gente já sabe que o ciclismo feminino é super empolgante, é super competitivo e que quando a gente dá visibilidade para ele, as atletas respondem entregando um belíssimo espetáculo. Ano, eu agora não vou ter certeza se foi 2023, mas acho que foi 2022. O Tony Magalhães, que é organizador da Volta de Goiás, falou em fazer uma prova feminina da Volta de Goiás, que seria no mês de agosto. E aí depois ele cancelou, alegando falta de inscritos. O detalhe é que a Volta de Goiás feminina, entre aspas, aqui para quem está só ouvindo a gente no podcast, eram 3 etapas dentro do autódromo de Goiânia. E aí ele achou estranho que ninguém ia sair de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul para ir correr 3 etapas dentro de um autódromo que não valia nem dinheiro. Então, assim, é complicado, né? Acho que os organizadores têm que. Ou eles fazem realmente um produto de qualidade, ou melhor não é, fazer. Né? Então, porque aí é isso. Senão eles estão só arrumando uma desculpa para não fazer a coisa como tem que ser feita. E Goiás, a gente tem possibilidade de fazer uma prova feminina muito legal, com todas as características que tem na prova masculina, sabe? A gente tem um autódromo para fazer uma etapa, a gente pode fazer um contrarrelógio, a gente pode fazer estrada, a gente tem prova de circuito. Começo dos anos 2000, quando eu corria, a gente tinha excelentes provas lá em Goiás, provas disputadíssimas, de bom nível técnico, e acabou o ciclismo feminino em Goiás praticamente. Esse final de semana, aliás, vale uma ressalva, teve Tour de Jaraguá, que inclusive o troféu parecia um troféu do Tour de France, escrito Tour de Jaraguá. Tem uma cidade lá em Goiás que chama Jaraguá. E quem ganhou foi a Renata Novaes, então parabéns para a Renata que levou esse título nessa volta. Mas realmente, a gente precisa que as grandes provas coloquem o feminino para rodar, para a gente começar a ver essas equipes trabalhando e aparecendo com mais frequência, com mais nível técnico. É só assim que as meninas vão ganhar caixa para eventualmente sair.
né? O masculino, os melhores atletas da gente vão acabar indo para a Europa, vão acabar conquistando outros contratos. Tem equipes continentais, né, de bom nível aqui no Brasil, tem a Swift Carbon Continental. No feminino a gente ainda não tem a equipe de tão alto nível, tem algumas que fazem bons trabalhos, como a própria Memorial dos Santos, mas a Beck, né, que faz um trabalho mais ou menos recorrente, Sim. apesar de não tão Todo grande. mundo Mas é sobrevivendo, tudo né? pequenininho, exato, é todo mundo apagando incêndio um atrás do outro, e por vários motivos, e um deles é que a gente não tem um calendário, né? Então, como é que você vai manter uma equipe e vender isso para um projeto de patrocínio se você não tem um calendário organizado, você não tem provas com transmissão, você não tem uma boa visibilidade, né? Fica aqui o meu pedido / chamada aos organizadores de É. evento para colocar E, as provas femininas para rodarem também. E fica aqui meu pitaco, porque eu acho que esses caras, o Tony não pode fazer milagre, né? Ele precisa colocar em pé e ele precisa ter um bom produto e esse produto precisa ser vendável e ser comprado pelas ciclistas, né? Tanto que a Volta de Goiás é uma das pouquíssimas, se não a única prova que sobreviveu a esse hiato, né? Esse tsunami que varreu as provas nacionais. Então, acho que é a única volta que tem aqui. A Então, gente tinha já, São Paulo, tinha interior de São Paulo, tinha Santa é, Catarina, eram fantásticas as provas e não no existem mais, né? Paraná, É. Gravataí, tinha uma série de provas que tinham um ranking UCI, inclusive, mas mesmo as que não tinham ranking UCI, então é um mérito que precisa ser enaltecido dele conseguir segurar a prova. É uma prova agora que vai ter uma versão de Gran Fondo, vai ter um movimento amador que usou os Masters também para de uma forma de sustentar e de fazer acontecer. Então, é mais positivo que negativo. Seria muito mais legal se ele conseguisse também colocar o feminino, mas que mantenha o masculino, pelo menos. Mas Não, sem sombra de dúvidas. E a gente vê o movimento e a importância da Volta de Goiás, que chegou num ponto que hoje tem bons atletas amadores que se puxam para montar equipe para estarem claro. presentes para fazer parte Então, dessa grande festa. Porque então hoje é o que a gente tem de mais legal e de mais importante acontecendo no Brasil. Então, assim, claro que e é dentro do essa. cenário que a gente tem de provas de ciclismo no país, o Tony está de parabéns pelo que ele está conseguindo colocar de pé com consistência há muitos anos com a Volta de Goiás. Agora, como fazer essa matemática aí, esse encaixe para Mas poder fazer o feminino? é essa imagem que ele construiu e essa persistência da perseverança da prova continuar é que permite acreditar que vai fazer uma feminina. Porque você podia te falar assim, podia ter uma volta em São Paulo feminina. Podia ter uma volta no Rio feminina. Podia. Mas o cara que consegue colocar de pé durante tantos anos a prova lá, pode também, de alguma forma, se entusiasmar e conseguir colocar de pé uma prova feminina. Não menos importante, mas por fim, essa semana que passou, e eu acho que essa semana que chega também vai ser praticamente dominada pelo Henrique Avancini nas manchetes. Só recapitulando um pouco aqui, o Avancini faz um programa no canal dele no YouTube que chama Expedições, onde ele percorre alguns lugares importantes do nosso cenário, né, de montanhas e uma coisa que a gente fez na VO2 há 20 anos atrás, né, Ana, com o Max e com o Lodge percorrendo as serras brasileiras e tal. Agora, claro, com um vídeo, muito melhor tratamento, com o Henrique. Ele foi para o Pico do Jaraguá, se empolgou, gravou ali um desafio no pico para bater a marca, o melhor tempo no pico. Lançou a notícia, não lançou o resultado, criou um suspense. Um baita trabalho de marketing, foi muito feliz o Henrique nessa brincadeira. A gente falou disso aqui semana passada. Os números eram altíssimos, tanto de potência, watt por quilo, o famoso 6.9. Não pegou o com. Ponto. Não pegou o com. É um local legend brasileiro, mas não tem o com do Jaraguá, o Henrique Avancini. Muita gente começou a brincar com isso, ou cresceu em cima disso, uma série de conversas, principalmente porque os dois ciclistas que têm marcas melhores do que o Avancini hoje estão suspensos por doping. Alguns outros que estão ali naquele top 10 também. E muita gente repercutiu o feito do Avancini, chamando até de histórico, e eu confesso para você que eu não acho que foi um feito histórico o Avancini. O feito histórico foi ele ganhar o Mundial, foi ele mudar o ciclismo como ele mudou aqui no Brasil. O com é algo menor, mas muita gente aproveitou esse momento para falar sobre doping, não doping, com, não com. Eu queria ouvir você, Ana Lídia Borba. Você tem
uma declaração importante para colocar o seu bedelho nessa conversa? Declaração importante passa longe, né? Pitaco mesmo. Pitaco, Não, é. mas Porque afinal, bom, com é para isso, né? Com é Pitaco, né? Números do Strava. então, a primeira coisa eu concordo contigo. Feito histórico é ele estar lá na UCI, ele ter 2 camisas arco-íris, ele ser nosso único campeão brasileiro, né? Campeão mundial, né? Bicampeão mundial. Isso é histórico. O Strava é uma baita ferramenta de treino, de autocomparação, de análise, de motivação, mas do ponto de vista de resultado, por enquanto, é uma É frágil. brincadeira. É uma brincadeira. Não, porque é isso, você não tem um exame de doping, você não tem uma verificação de como foi feito esse resultado. Então, o primeiro colocado do Picos de Aracá, que é o que a gente está falando agora, além de estar suspenso por doping, ainda foi no vácuo de moto. E claro, tem algumas ferramentas ali na própria plataforma do tipo, você pode dar a bandeirinha ali, né, o flag do resultado, mas ninguém faz isso. Então, o que eu achei os principais pontos ali, né, e aí voltando, né, gente? Tô dando pitaco aqui, não é minha opinião que vale mais ou que vale menos. A primeira coisa eu acho que muito importante que ele fez é abrir essa discussão, né? Então, assim, todo mundo fica passando pano. Aqui em São Paulo, principalmente, tem uma cultura de se valorizar muito, para não dizer puxar saco mesmo, de uma turminha que todo mundo sabe que tá errada e que todo mundo faz de conta que não tá vendo. Então, acho que no mínimo a gente abriu os olhos de uma grande maioria para tipo, cara, dá para fazer uma coisa muito legal, um altíssimo desempenho, uma altíssima performance e ser limpo, né? Então acho que não é bem por aí. A parte ruim é que isso vem com, infelizmente, né, no Brasil tudo tem que vir com um pouquinho de polêmica, né? Então aí vem desafia ele, e aí tem uma Ele ter respondido o resposta. desafio. Tem Isso foi a resposta que ele podia ter sido um pouco mais contido, mas também ele não tá errado, né? O cara vir não tá. provocar, provoca direito, né? Então, assim, Só para o cara contextualizar, pediu, levou, né? as pessoas cornetaram ele porque ele não pegou o com. E eu acho que até a certo ponto, é legal pela brincadeira. O Avancini não pegou o com do Jaraguá e ele tentou pegar. Se ele tentou pegar e ele não pegou, não adianta falar que o outro estava dopado. Ele tentou pegar e não pegou. Então, ponto. Mas ele, ele respondeu, né, a ironia e falou assim: olha, eu faço o exame antidoping, a gente marca uma data, a gente faz uma marca de saída, uma marca de chegada, você toma o que você quiser, eles vão ter um mais chulo que isso, e eu vou ganhar de você, de qualquer outro que quiser encarar. E ele provocou, realmente, ele foi. Eu achei que ele. Pediu contato e contato veio, né? Exato. Mas achei ele foi até elegante, assim, na provocação dele. E é claro que isso cresceu. Muita gente, né, Ana, compartilhou o vídeo da Mancini, muita gente cornetou os dopados, muita gente dos dopados usou isso também como marketing pessoal, né? Usou o falem mal, mas falem de mim, então todo mundo publicou e tudo mais. Então todo mundo se aproveitou de algo que repercutiu, né? E apostou ali na base deles, do que ia acontecer. Todo mundo teve audiência, alcance, engajamento, todos esses termos técnicos em cima do Avancini. O Avancini foi palco para essa galera também, né? E aí que vem o que eu acho que ele fez de mais importante, né? Porque abrir a discussão do doping, ou gerar o entretenimento do vai pegar ou não vai pegar o com, é legal. Mas o mais legal é que ele abriu uma plataforma para gente melhorar a visibilidade de um pico clássico, né? Daqui de São Paulo, no caso, e do Brasil, vamos colocar assim. E aí a gente estava falando isso fora do ar, né? Hoje mesmo. O que acontece? Se a gente está acostumado a ver as provas europeias, a gente está acostumado a ver as montanhas icônicas, né? Aí você sabe, todo mundo aqui no Brasil que pedala de estrada já ouviu falar do Tourmalet, do Alpe d'Huez, do Mortirolo, do Stelvio. São ícones do ciclismo mundial. E a gente não tem montanha aqui, né? Não existe montanha, geograficamente falando, no Brasil, por mais que tenha gente que acha que a Serra Velha é uma montanha, não é, gente, é um morro. É um passo. Exato. Mas o que acontece é que muita gente não conhece nem as que a gente tem. E são bonitas, e são clássicas, e são duras, e são... Gente, as subidas que estavam tendo na Bélgica, na loop que a gente estava dando maior valor, é a subidinha de 1,3 km, que é igual o nosso tira-saia daqui.
Uhum. E a gente não dá valor nisso. E eu acho que o que o Avancini está fazendo com essa série é abrir a visibilidade para esses picos, né? Então, o Pico do Jaraguá, por exemplo, até eu me mudar para São Paulo, eu não sabia da existência dele, né? Eu descobri que era uma coisa icônica, A assim, própria né? mesa, né? É. Aí no Rio a gente tem a Vista Chinesa, a Mesa do Imperador, a gente lá em Santa Catarina a gente tem o Morro da Igreja, a gente tem a Serra do Rio do Rastro, a gente tem a Serra do Corvo Branco. Então, assim, a gente tem várias subidas e montanhas muito icônicas no Brasil e que acabam ficando um conhecimento meio regionalizado. E é muito legal quando vai alguém de fora dessa bolha regional e expande o alcance disso. E aí, além disso, ele ainda dá uma referência, ele dá, né, ele abre a visibilidade em todos os sentidos. Então, tipo assim, o que é performance nesse lugar? O que é visualmente esse lugar? O que dá para fazer enquanto turismo? Ele abre possibilidades. Eu acho que o ciclismo tem muito isso. Tô bem feliz de acompanhar essa série do Avancini. Eu acho que ele é um embaixador perfeito para estar fazendo esse tipo de É. conteúdo. E ainda gerando esse entretenimento extra aí, quando a gente pode ver uma performance de quase 7 watts quilo aí durante 11 minutos, que para mim é só ficar babando e falando, nossa, não A consigo gente gosta imaginar o que é pouco, isso. né? Exato. É, acho importante ressaltar, e até a luta que teve esse final de semana aqui do Popó com o Bambam, que foi um circo, né? E é muito próximo da brincadeira que a Vancini fez, de falar que ia marcar a risca e tal. É o que o Popó fez, né? Um aposentado que compra brincadeira com influência. É, mas foi muito importante ressaltar a diferença de um profissional e de um cenário amador. Então, se o Avancini, quando vem e faz um pedal como o que ele fez, é, aposentado, né, sem a mesma disciplina de quando ele era profissional, mas dedicado e, claro, com o motor ali ainda trabalhando, ele ressalta a diferença de quem que anda na elite do ciclismo, seja no mountain bike ou na estrada, e de quem gosta de bicicleta e que até tem resultado aqui no Brasil. Acho que tem um gap que ele deixou muito claro, né, nesse evento dele. Tem uma Só coisa. para usar essa comparação do Bambam, eu lendo um artigo sobre isso hoje, e aí o autor do artigo mencionou como exemplo um caso do Luiz Matar, que foi um tenista brasileiro que foi top 30 do mundo nos anos 80, 90, e diz que ele até hoje desafia os amigos que jogam tênis e que acham que jogam bem a jogar contra ele, só que ele vai de nadadeira ao invés de calçar tênis. E normalmente ele dá uma surra no desafiante, né? E eu acho esse tipo de brincadeira, né? Seja Bambam contra Popó, Avancini contra Dopado, Enhanced Games, Luiz Matar contra a Rafa do tênis. Por um lado, eu acho isso um entretenimento. Ponto. Sim, Acho que é divertido, também a gente acho. dá risada Eu disso. também. Eu não vou levar isso a sério nunca. Eu só espero que a gente consiga entender que é isso, é entretenimento. Porque o profissional merece um lugar de respeito, sabe? Esses caras, o Avancini, a Tota que tá lá batendo cabeça, o Rangel, todos esses caras que estão no mais alto nível, ou no nível intermediário, ou tentando chegar no nível intermediário, eles ralam muito para conseguir colocar a bandeira do país no lugar mais alto do pódio, para colocar a bandeira do país numa fuga. E eu acho que a gente precisa entender que é diferente o nível de comprometimento, o nível de seriedade que esses atletas têm. Né? Então, se agora que o Avancini está aposentado, ele está disposto a entrar numa brincadeira dessa, o Popó tá ganhando dinheiro fazendo isso, que legal, tá gerando entretenimento, Né? mas é importante a gente saber, gente, são dois mundos, Só assim, fã. muito, muito diferentes, né? E para eles também já virou brincadeira, né? Exatamente. Eu concordo com você. E uma última coisa, que é a parte do doping, eu comecei a acompanhar ciclismo no caso Puerto, né, Ana? E aí, a primeira grande volta que eu acompanhei foi aquela que o Ivan Basso ganhou em 2006, que o Simone chamou ele de extraterrestre, e logo na sequência ele estava envolvido no caso Puerto. Então, dali, teve uma sequência de eventos onde eu publicava o vencedor, mandava a revista para a gráfica, quando a revista saía da gráfica, o cara estava acusado no antidoping. E aí, tudo que eu tinha escrito do que eu assisti tinha sido. O resultado tinha sido cassado, enfim e tal. Então, tem uma coisa que é muito importante que eu uso como parâmetro. Quem define o doping é a WADA, ABCD, que acusa, que flagra e que indicia.
Quem julga o doping é o STJD, que declara quanto tempo a pessoa vai estar suspensa ou não estar suspensa, ou inapta a competir ou não. E a gente precisa respeitar isso. Então, para mim, o cara só é dopado depois que ele é flagrado. E ele cumpriu o que a justiça determinou para ele, ele tá legalmente liberado para competir, ele tá legalmente liberado para competir. Ele vai reincidir nisso? Pode. Não é uma responsabilidade minha. Mas são os parâmetros. Eu acho que se dopa e é flagrado, tatua na testa. E ele vai ter uma série de consequências que são éticas, sociais, equipes que vão recusar ou contratar o cara. E a gente pode não dar voz aqui no Gregário quando o cara é, não mostrou nenhuma vontade de mudar, né? Mas a gente tem que respeitar, por exemplo, a gente teve aqui na Gregário o campeão brasileiro, Kleber Ramos, que foi campeão depois de voltar da suspensão. Não era nosso caso acusá-lo de alguma coisa, nem de não recebê-lo. A gente convidou todos os campeões brasileiros. Então a gente tem que ouvir o cara, né? Ele pagou pelo que ele fez. Se ele não aprendeu com aquilo, ele vai cair de novo. Mas, teoricamente, é a justiça que vai, o antidoping que vai cuidar disso. Não é a gente. Então, eu fico desconfortável quando eu falo que todo mundo ali tá dopado. É um generalismo que eu não gostaria de escutar se eu fosse ciclista. Não, e eu vejo muito esse problema porque quando eu competia na elite e aconteceu um caso de doping contra uma adversária direta que estava sempre ali no nosso meio, os fãs usaram muito o argumento mas todo mundo tá. Então, esse é o E pior não argumento. é isso. Isso é a pior besteira que se pode falar. Né? Então, assim, eu concordo muito contigo. Tem quem tá suspenso, quem já foi suspenso, e o resto, a gente não cabe a gente julgar. E se o cara foi suspenso e cumpriu a pena e voltou, né? E é para isso que tem pena cumulativa, né? Então, a primeira é de 2 a 4 anos, a segunda é de 4 a 8, ou pode ser life ban. Mas, a não ser que o cara seja banido, né? E inclusive, né, o Alex Arceno tá falando em voltar a competir. Ele tomou 2 punições. A gente espera que a segunda tenha servido para ele aprender. Né? Então, mas ele, exatamente. a partir do momento que ele estiver liberado, ele pode competir. Na verdade, ele deveria estar banido, a regra regrediu, né? Não existe mais banimento por positivo, né? Inclusive o Evandro Portela também foi outro que estava banido e conseguiu reverter essa decisão. E estaria apto. O Alex é um bom exemplo de uma pessoa que é suspensa, teve aqui na Gregário quando a gente fez um programa sobre frio, sobre Curitiba e tudo mais, e conversamos com ele sem o menor julgamento das decisões que ele tomou. Existem algumas pessoas que hoje ocupam espaços até de protagonismo que já pagaram suas penas. E a gente não é caça às bruxas, entendeu? Eu não acho que a quantidade de gente que é fã do Alejandro Valverde. O Alejandro Valverde foi suspenso, o Alberto Contador foi suspenso. E você pode admirar esse cara mesmo sabendo disso ou não. Você pode, né? O que não pode sei lá, escolher os caras que você aceita que se dopem e que você continua amigo deles e sair xingando todo mundo, né? Ou generalizar, falando assim, não, porque todo mundo faz isso, então... mas, enfim, é só a gente acabou se estendendo mais do que eu queria para dizer que é preciso ser justo com a regra e é preciso que as pessoas que cortem caminho, que as pessoas que não entendam a importância do esporte, do jogo limpo, elas encontrem um lugar delas que seja um lixo separado ali, naquele cantinho onde elas se entendam, mas que elas não achem que os outros também fazem isso. Pode ver, todos esses caras que estão incomodados com a Vancini, que estão falando essas coisas, acham normal. E não pode ser normal. Não pode ser, todo mundo faz isso. Não pode, não tem que ser assim, não deveria ser assim. E é ruim para eles, e é ruim para o mercado como um todo, que se acha isso normal, né? Muita gente falou muita coisa legal nesse momento de discussão em relação ao Vancini. O Renato Couto falou legal. O Nildo gravou um stories que infelizmente a gente vai sumir, onde ele falava disso, porque as equipes vivem a dificuldade causada por esse pensamento, né? De que todo mundo usa, não sei o quê.
o patrocinador não coloca o dinheiro, cara, porque todo mundo usa. Ele vai, o pouco que ele ganharia de imagem patrocinando uma equipe, ele perderia em dobro se a equipe fosse flagrada. Então, é isso que mia o negócio. Mas, maneiro Avancini, eu espero que ele volte lá e pegue o com, porque não pegou, acho que ali vai ficar uma pulga atrás da orelha, mas que, enfim, entreteve a gente ali e abriu uma discussão muito importante, né, de que não se deve ser condescendente ao doping, não deve ser incentivar ao doping, não deve normalizar o doping, mas deve-se acreditar nas instituições, deve-se acreditar que esses caras que estão trapaceando vão cair mais cedo ou mais tarde. Se o Lance Armstrong caiu, qualquer um pode cair a qualquer momento. É isso. Isso. É isso. Fazer o nosso e deixar que as instituições façam a parte delas. É isso mesmo. Exato. Bom, com isso, né, a gente fica até meio assim empolgado, mas vamos dar fim a esse programa que durou 1h20 minutos, mas valeu, foi muito rico aqui de informação e marcou a estreia oficial da Ana Lídia Borba como nossa gregária aqui no Gregário Radio todas segundas-feiras ao ar. A gente está gravando sempre aos domingos, eu acho muito difícil a gente voltar a gravar ao vivo às segundas-feiras, mas se você quiser comentar aqui, insistir um pouquinho e dar sua opinião, se você acha que vale a pena abrir esse programa ao vivo aos domingos, se você assistiria aqui com a gente, comente, marque a gente no Instagram, dê o seu pitaco. Quem sabe a gente pode mudar um pouquinho esse formato, porque eu acho que o ao vivo de segunda a vaca deitou. Ana, muito obrigado, foi lindo e uma boa semana para você. Uma semana de Leandro. Exato. Semana que vem promete, porque aí é Estrada Bianchi, é Paris-Nice, é Tirreno Adriático, tudo acontecendo. Então vamos ficar na expectativa aí, descansar um pouquinho, baixar. Lembrando que ainda tem prova na terça-feira da Tota Magalhães, então a gente já fica de olho, tenta acompanhar também. E aí na semana que vem a gente fala disso no Gregário Radio. Nessa segunda é só o Gregário Radio, só para ouvir, ficar ligado, não tem prova. A partir de terça volta de novo. Lembrando que Tadej Pogacar estreia no sábado, Primož Roglič estreia no domingo e só o Mathieu Van Der Poel, que vai das grandes estrelas, que vai ficar guardado mais um pouquinho, estreia na Milão-São Remo dia 16. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Um grande prazer a sua companhia. Esse programa que é um oferecimento da Session e que volta na próxima segunda-feira. Um grande abraço. Até lá.